Eu acho que apareceu agora e uma notificação para vocês no Teams foi da tarefa que eu adicionei relativa a essa aula, entendeu? Então, ou seja, essa tarefa vai ficar aí no Teams, lá na aba Trabalhos do Teams, naquele mesmo local onde a gente fez a prova bimestral. E aí, a gente colocou ela lá hoje, a gente vai ver, a gente vai avançar no conteúdo, então não é tão interessante que você faça imediatamente, é mais assim, é um pouco mais prudente que a gente tenha a aula, né, que você leia o texto para depois você resolver a tarefa lá, porque se for fazer de qualquer jeito, você corre risco, né, de não ter uma nota tão satisfatória assim, certo? Então, a gente vai começar hoje esse conteúdo, no caso é um outro artigo, né, um novo artigo dentro daqueles elementos que fazem parte do entendimento do que a economia e como que ela funciona dentro de um país. E aí, para a aula de hoje em específico, a gente pretende observar um elemento que é a concorrência perfeita, né? Quando ocorre de fato uma competição entre os preços e a qualidade dos produtos, concorrência perfeita, mas quase sempre ou muitas vezes a concorrência não é tão perfeita assim. Quando nós temos, por exemplo, um grande produtor, né, um grande comerciante, e esse grande comerciante, por uma forma imponente, ele acaba é, ele acaba eliminando os seus concorrentes. E quando isso ocorre, então ele vai determinar o preço que ele bem entender, né? E aí nós temos uma economia desequilibrada dentro desse processo. Então, ou seja, o conteúdo para a aula de hoje, então, é muito simples, é essa questão, só que a gente coloca aqui agora nas questões um pouco mais técnicas, né? Nas questões que a gente precisa entender numa linguagem. Afinal, nós estamos aqui, eu estou conversando com pessoas que estão se formando para serem juristas, né? Então, a gente vai aprendendo a cada vez, a cada situação, aprender um vocabulário que é próprio desse nível de formação, né? Tanto no sentido superior, quanto nessa qualidade de formação, nesse campo do conhecimento que é o direito e o entendimento da sociedade por via do direito. Alguém quer fazer algum comentário aí? Uma questão? Quer dizer alguma coisa para esse começo de aula aqui? Bom, aí se vocês querem dizer, vocês sabem que vocês podem ficar à vontade de dizer quando quiser. A gente colocou aí no blog, né? Então eu tinha atualizado a postagem, mas não tinha enviado a postagem. Quando a Maria Eduarda ela reclamou lá no grupo, que aí que eu fui perceber que estava faltando eu atualizar a página, né? E aí, então, a gente viu aí, vocês quem já entrou lá, verificou, né, que nós temos aqui o texto para essa aula, certo? Vamos clicar aqui para a gente ver esse texto. E nós temos também os slides, estão aqui. Esse filme aqui, eu já assisti umas 4 ou 5 vezes. Não sei se vocês conhecem esse filme. Esse filme é o filme de criação, a história da criação da rede McDonald's lá nos anos 1950, lá nos Estados Unidos, né? Alguém aqui já assistiu esse filme? Fome de Poder. Então, vamos já começar. Isso é um warming, né? Para começar, vamos ver o trailer desse filme aqui. Ele tem um comentário, né? A pessoa comenta. Então, todo trailer comentado ou todo vídeo comentado tem uma certa tendência. Mas vamos assistir o que eles falam aqui. E depois, se vocês quiserem, né, e puderem, assista esse filme por completo. Ele tem na Netflix. Não sei se tem no YouTube, mas Olá, é sejam bem-vindos interessante. a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu te falar sobre como você pode sair de uma vida sem muito investimento e quase sem grana para ser dono de uma das maiores empresas do mundo, fazendo com que algo que dava dinheiro rendesse milhões em dinheiro, se tornando uma das pessoas mais conhecidas do mundo do investimento. E como isso? Bem, sendo dono do próprio negócio, que não é o caso aqui. I know what you're thinking. How the heck does a 52-year-old, over-the-hill milkshake machine salesman build a fast food empire with 1,600 restaurants and an annual revenue of $700 million? One word: persistence.
The Founder, ou Fome de Poder, conta a história de Ray Kroc na década de 50 e não só conta, como já inicia, mostrando sua mentalidade empreendedora e de tentativa para convencer pessoas a adquirir seus multimixers. Aliás, Ray Kroc é esse cidadão aqui na vida real e logo vemos que muitas das vezes não tem sucesso, mostrando assim um vendedor em dificuldades, tentando vender para lanchonetes básicas que de certa maneira geralmente tinham a mesma maneira de trabalhar e tinham basicamente os mesmos aspectos para a época. Você estacionava o carro, a garçonete vinha até você e trazia depois de algum tempo o seu lanche que se encaixava com o suporte da porta do seu carro, sem maior conforto e sem praticidade. O quê? Bom apetite. Eu pedi um bife assado. Ainda em 1950, Ray recebe um telefonema citando que alguém em algum lugar do país fez o pedido de 6 mixers para uma lanchonete. Milagre? Sorte? Talvez. Por que a necessidade de 6, sendo que dificilmente alguém compra 2 ou 3 em dias? A secretária achou que tivesse pedido 6. Eu acho que houve um erro aí. Foi o que eu pensei. Que tipo de lanchonete faria 30 milkshakes de uma vez? É melhor mandar 8. O que foi, Al? Tem uma caixa nova aí. Agora ele descobre que esse cliente já se tornou o seu melhor cliente. Entretanto, é bem longe de onde ele mesmo está localizado, ou seja, seriam muitas horas de viagem. Mas convenhamos, mas se uma pessoa comprar em mim 6 mixers, já que eu não vendo 1 ou 2 durante semanas, eu mesmo vou de a pé até lá, não tem problema nenhum. E aqui, ele poderia apenas mandar alguém entregar o pedido, evitando assim gastos e cansaço após uma longa distância, ou pensar que se compensava o valor dos produtos para com toda a viagem até chegar lá e voltar. Porque o preço da gasolina é 4 e pouco, aí realmente não dá. São Bernardino. Porém, ele tinha o feeling de empreendedor, não apenas de vendedor, e por ter a curiosidade, decide visitar o restaurante McDonald's. Essa foi uma das descobertas de Ray para com essa lanchonete. A partir do momento que chega lá, experimenta uma fila e um lanche por 30 centavos. E o melhor, seu pedido em menos de 1 minuto. O que é isso? O seu pedido. Não, eu acabei de pedir. E já está aqui. Essa descoberta, no entanto, faz você perceber como Ray não olha simplesmente com o olhar do cliente, de como comer apenas ou quão bonito é o lugar, mas sim aprecia e faz uma pesquisa observacional. Basicamente, um olhar como vendedor, como agem os clientes, como apreciam o produto, satisfação, agilidade, facilidade e praticidade. E sabe o porquê dessa atitude dele? Porque o McDonald's não foi sua primeira empresa na qual ele se interessou, pois antes, em 1941, Ray tinha conhecimento do restaurante Carl's Jr. e tentou fazer parte do negócio, assim como no restaurante Apple Pen, em 1949, que ele também se interessou pelo negócio. Não é à toa que ele inventava desculpas de que não apenas estava vendendo seus multimixers, mas sim estava em uma reunião ou alguma outra coisa para dar a entender que é mais que um vendedor, e sim um homem de negócios. Eu estou em Los Angeles para uma reunião e pensei, já que estou na área, vou passar lá para dar um oi. Ah, que bom que veio. E essas referências podem ser notadas em algumas partes do filme, quando citam esses pontos de já conhecer suas diversas tentativas de sucesso. Eu te conheço? O cara do copo de papel. Sim, isso foi há muito tempo. Você não me é estranho, já nos encontramos. Acho que não. Se não se importar, dê uma olhada. Leia essa parte. O canto dobrável. É como uma cama embutida para sua cozinha. Hã? Aliás, novamente, os irmãos na vida real são esses daqui. E voltando, em referência ainda ao estabelecimento localizado em São Bernardino, o filme, de certa maneira, não foi feito originalmente lá, pois a cidade não se parece com a cidade que precisava passar a imagem como a dos anos 50. Embora os locais usados no filme também não tenham muita semelhança com a cidade de antigamente, o restaurante e outros pontos, então, tinham de serem reproduzidos de uma maneira mais fiel possível, para se assemelhar com o quê? Com os originais. Passando para dentro do Mac, Ray passa a conhecer o famoso e rápido sistema que os irmãos criaram e desenvolveram para fazer os lanches, desde quantos pingos de ketchup, mostarda, picles para a temperatura e textura das batatas fritas. E também, claro, passa a conhecer a história de como surgiu o cinema falido durante a Depressão, a primeira barraca de cachorro-quente, pois por que não tentar o que mais vendia na época, o que era comida? Então, deu sucesso ao fracasso como o Drive-In, a necessidade de refazer o conceito do estabelecimento, a confiança nos dados, a persistência e prezando sempre o quê? Controle de qualidade. 3 palavras. Controle de qualidade.
O que você poderia aprender em salas de aula com inúmeras palavras difíceis, conteúdo interessante teórico sobre marketing, provavelmente medição dos dados. Essa cena da quadra de tênis exemplifica muitas coisas sobre a discussão que hoje é abordada em base do Design Thinking, na qual funciona de uma maneira igual vimos aqui. Design Thinking? Como assim? As ferramentas, maneiras de trabalho não estavam dando certo. Precisavam resolver uma questão importante: vender, ter resultado e não ter como resultado fechar novamente. Com isso, tiveram que trabalhar mais ainda na quadra de tênis. Ou seja, trabalhar em uma abordagem que buscaria uma solução para os problemas de forma colaborativa e coletiva entre os funcionários, no intuito de obter uma visão completa, rápida e que solucionasse os problemas, e dessa forma identificar suas barreiras para gerar alternativas viáveis para uma solução. E o que aconteceu após inúmeras tentativas? Demos o projeto a uma empresa que construiu uma cozinha seguindo o que pedimos. Tcharam, nasce o sistema rápido. O primeiro sistema do mundo a entregar comida depressa. É totalmente revolucionário. Bingo! Eles otimizaram o negócio, orquestrando sua equipe através da movimentação possível na lanchonete, certificando assim que a velocidade não deveria afetar os padrões de qualidade, seja desde a limpeza até na qualidade de pickles por sanduíches. Essa é a nossa história. A partir desse momento, Ray começa ainda mais a se interessar em mostrar o que veio. Em contrapartida, os irmãos demonstravam o quanto tinham visão, porém não pensavam grande. Eles gostavam do controle de qualidade e a distância não funcionaria na visão deles. Porém, o que aconteceu foi por mal administração ou foi por algum motivo? Aí eles tinham culpa? Talvez. Com isso, preferiram ter um único lugar, com uma alta qualidade, ao invés de inúmeros, porém sendo mal cuidado. É praticamente impossível manter os padrões à distância. Vira uma bagunça. Cozinhas sujas, menus inconsistentes. Sacramento vendia burritos. E ver sua criação preciosa ser mal administrada assim. Pois o que o Ray mais tinha era uma capacidade de pensar grande e ir além dos limites das possibilidades. O próprio parecia ser dono daquilo tudo quando ouvia a palavra dos McDonald's. Quando descobriu o conceito que queriam, mas não tentavam, e o potencial dos eficientes modelos prestados na lanchonete. Se apaixonou e queria dominar a arte da expansão do negócio através do modelo de franquias, convencendo-nos assim que o McDonald's poderia ser a nova igreja americana e não estará aberta apenas aos domingos. O McDonald's pode ser a nova igreja americana, alimentando corpos e almas, e não abre só aos domingos, rapazes. Fica aberto 7 dias por semana. Ou seja, pensando grande no futuro e não apenas no que os irmãos pensavam, ter qualidade, mas sim um lugar onde os americanos se reuniriam para se sentir melhor, mais que comer apenas incríveis hambúrgueres, e sim novamente para o quão cotidiano algo normal teria de se tornar na vida de cada um, e não apenas um lugar para ir ao fim de semana. As pessoas tinham de viver do McDonald's e dos lanches do McDonald's, e para isso precisavam pelo menos ter um em sua cidade. E sabe que a partir do momento em que ele começa a abrir franquias, ele usa o poder da sua persuasão, das palavras, e fala o que as pessoas queriam ouvir, ter uma recompensa ao investir em algo que é certeza de sucesso, um negócio familiar e que na época não se tinha muitas opções do tipo. Então era o momento certo para dizer 3 palavras. McDonald's é família. E o que ele está fazendo? Selecionando os parceiros certos para o investimento. Pessoas que servem para agregar ao invés de dar apenas dinheiro. E não prezar na qualidade, que é o principal. Ou seja, oportunidade de troca. Eu lhe dou o sucesso e você deposita o seu trabalho, dinheiro e otimismo com a gente. Com isso, Ray queria que vários proprietários seguissem a padronização e todas as diretrizes da principal lanchonete. Em primeiro plano, ele selecionou donos e pessoas ricas. Porém, os mesmos mostraram que poderiam ajudar apenas com dinheiro e não com qualidade. Então ele escolheu mais tarde pessoas individuais que tinham ambição, foco e disposição para seguir suas diretrizes, e provou que isso deu muito mais que certo, mantendo assim o padrão de qualidade. Arcos dourados. Quem está comigo? Quem quer subir a escada do sucesso? Fazer parte da família McDonald's? Quem está comigo? Vamos lá, eu quero ver algumas mãos. Aqui. Aqui. Muito bem. Aqui. Quem mais? Eu. Aqui. 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 Partindo para o penúltimo trecho, vemos que Ray está passando por problemas financeiros. O seu capital não é mais suficiente, está sem grana para investimento e seu contrato assinado lhe permitia 1,4% das vendas. Ou seja, de acordo com ele, recebia menos assim como os irmãos. E que de acordo com ele, o melhor seria pelo menos uns 4,0%, o que claramente é recusado. Então aí ele precisava abrir novas perspectivas e opções, pois quebrado financeiramente, teve de cortar gastos.
tentar novas mudanças para reduzir gastos e até mesmo hipotecar a casa. Ideias que tanto um lado quanto o outro não gostava nada, mesmo ele sendo o responsável. E com isso, conhece Harry, um especialista financeiro que lhe mostra um caminho que não conhecia e nem sabia que correspondia, ou seja, não estava no caminho certo, pois ele precisaria se encontrar e se estabilizar no negócio imobiliário. E com isso, teria uma outra maneira de ganhar dinheiro com o acordo já existente, com os irmãos, claro. Sendo assim, envolvendo a criação de uma empresa imobiliária, onde ele seria o dono dos terrenos, onde os hambúrgueres seriam feitos, se tornando o locador para os franqueados. O capital seria total dele e um fluxo estável de dinheiro viria. Então, ele precisava do quê? Terrenos, mesmo que estivessem em péssima situação. Ou seja, você nunca pode desistir de novas possibilidades e perspectivas. Isso garantiria duas coisas. Uma, um fluxo de receita estável e imediato. O dinheiro entra antes de começar a construção. Duas, mais capital para a expansão, o que abastece a aquisição de mais terrenos, que abastece novas expansões. Nessa última parte, tudo começa a piorar com os contratos entre ele e os irmãos, pois ele já começava a se passar como dono das franquias, lanchonetes, franqueado, responsável, fundador, tudo. Querendo dizer assim, que os irmãos eram responsáveis por apenas aquele restaurante que estavam, e nada mais. Em relação a contratos, bem, como disse o próprio Ray... Sabe, contratos são como corações. Foram feitos para serem quebrados. Uma frase que levada em consideração a própria noção de que o mundo empresarial, dessas posturas e discussões, tem de ser feito por pessoas bem espertas e que não sejam fracas frente a frente, pois você nunca sabe quem você vai enfrentar, e aqui a briga seria deles com ele. E talvez aí criamos um certo desgosto pelo personagem, pois Ray conduz de forma agressiva e de maneira ignorante a maneira que o processo foi conduzido, pois querendo ou não, um aperto de mãos e uma folha assinada equivalem ao mesmo. E se antes Ray sofria com seu contrato estipulado pelos irmãos para 1,4%, agora vira o jogo ao estipular um contrato sem incluir necessariamente e principalmente o valor dos royalties, a serem pagos eternamente aos irmãos. Senhores, passem para a página 4 do seu contrato. Essa é a primeira assinatura que precisamos. E como não tinha como provar o acordo, infelizmente os irmãos perderam a causa, e o acordo não poderia ser cobrado judicialmente. Porém, Ray, ao conversar com um dos irmãos, exemplifica bem o que tínhamos dúvida. Eu lembro da primeira vez que vi aquele nome estampado lá na sua lojinha. Foi amor à primeira vista. E eu soube naquele momento que eu tinha que tê-lo. E agora tenho. Por quê? Porque essa lanchonete tinha algo que atrairia o sucesso, porém faltava alguém para pensar grande e fazer dela uma lanchonete empresa multibilionária no futuro. E o que era? Não é apenas o sistema, Dick. É o nome. Esse nome incrível, McDonald's. Poderia ser o que você quisesse. É ilimitado, uma janela aberta. E soa como América. E como bem disse o irmão sobre o modo em que uma das coisas que funciona bem desde aquela época, que era o capitalismo, é a seguinte frase: se não pode com eles, então compre-os. E foi isso que aconteceu. Considere um erro ou um negócio que rendeu muito, a partir do momento em que fizeram um pedido de 6 mixers lá atrás, para o momento onde tiveram de acertar a abertura de uma franquia exatamente em frente ao local da antiga lanchonete sem poder fazer nada. E há de se dizer que provavelmente nenhuma outra empresa teve vida a fundo tão sonado desejo americano e tornado da maneira que foi para quem foi a empresa, o que faz com que o Mac seja motivo de raiva ao saber da história original e ao mesmo tempo admiração ao redor do mundo, principalmente por quem sonha em ter o negócio, da maneira honesta, claro, justa. Pois quem acreditaria que uma pequena lanchonete em uma pequena cidade iria se transformar em uma corporação que alimenta diariamente mais que 1% da população por todo o mundo? E juntando todos os pontos que Ray passou antes de chegar ao sucesso, se você reparar, é base de ponto para muitas pessoas. Então basta você pôr em análise, estruturar seus objetivos e enfrentar as consequências almejando o topo, assim como ele. Graças aos irmãos, graças ao Ray, bem, eu não gosto do Ray, mas não pode dizer que eu nunca comi um lanche do McDonald's. Significa que contribuo para o sucesso de um cara que passou a perna em geral? Ou será que não? E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham... Então, é um trailer, confesso, eu reconheço um pouco longo, né? Mas mostra um pouco a história que foi feita ali. Alguém de vocês gostaria de
reproduzir aquilo que você conseguiu perceber dessa história contada nesse trailer? Se aqui fosse a minha turma de 8º ano, eu tava falando, gente, um de cada vez, tinha que ativar mudo pros meninos, um monte de coisa assim, né? Agora vocês vão ficando maiores, vocês vão ficando menos espontâneos, não sei o que acontece, mas às vezes tem a parte boa de dar aula pros grandes, mas também tem a parte ruim. Do mesmo jeito que tem a parte boa de dar aula pros pequenos, como tem as ruins também, né? Mas assim, do que nós vimos aí, gente? Alguém gostaria de fazer, poderia, né? Quem sabe agora poderia fazer um comentário. Ou assim, ou uma pergunta, faça uma pergunta para mim então, alguma coisa nesse sentido assim, do que você conseguiu assimilar daquilo que foi dito aí nesse texto, nessa historinha, né? Nesse trailer comentado. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque assim, acaba que o menino que está apresentando, né, o filme pra gente, ele coloca o Ray como se fosse um vilão. Mas se não fosse ele, não teria a proporção que é hoje. E eu queria saber qual que é a visão do senhor. O senhor acha que, tipo assim, se não fosse, não, em outros aspectos também, em outras multinacionais, em outras empresas, teria chance de sucesso? Eu não sei a opinião do senhor sobre isso. Não, é muito, muito complicada. Eu não queria me comprometer nesse ponto, né? Mas a questão é justamente essa que você acabou de falar, né? A questão do só a operação não basta, né? Então, isso até a gente pode entender na questão das áreas de formação, né? Então, se eu trabalho com vocês aqui nessa disciplina Fundamentos da Economia e trabalho lá na contabilidade, no curso de contabilidade, trabalho com análise de investimentos, né? Então, o que é uma análise de investimento? O que é um investimento? Investimento é uma ação que o administrador toma decisão, o administrador da empresa toma decisão, mas ele vai utilizar os demonstrativos contábeis que o contador produz, o fluxo de caixa, o balanço patrimonial, e a análise do mercado é feita pelos conhecimentos que o economista dá, entendeu? Então, ou seja, é difícil você encontrar uma pessoa que tenha todos esses conhecimentos aí. E aí tem os conhecimentos específicos. Os irmãos Dick e McDonald, eles tinham conhecimento operacional da coisa, o controle de qualidade da coisa. Mas se não tivesse o Ray Kroc, e não só o Ray Kroc, aquele outro sujeito que também eu me esqueci, do mercado imobiliário, né? Então, aí que você tem um conglomerado de conhecimentos e um produto a ser ofertado, né? Então, claro, você falou o fato. Se não tivesse o Ray Kroc, o McDonald's não seria o que é hoje, não tem jeito de ser. Mas também, se não fosse aquele sujeito lá do mercado imobiliário, né, que deu a ideia, também o Ray Kroc teria falido naquele momento lá, seria mais um negócio, teria dado errado e a coisa não teria seguido, né? Mas o fato é que, pela ignorância do Dick e do McDonald, eles então tiveram que sofrer o golpe, né? Que se tivesse logo de cara a parceria mesmo, né, a expansão do negócio, o aumento da alíquota, essa coisa toda, talvez teria dado muito certo lá. Mas é isso, né, assim, na verdade, sem responder o que você perguntou de fato, né, mas concordando com a questão do campo de conhecimento que determina toda a ação, né. Isso é uma visão bem micro, né, você acabou de olhar bem no micro, mas na visão macro, depois tivemos outras redes, né? Mais ou menos na mesma época, o Burger King, mais ou menos lá do 1960. Um pouquinho depois veio o Subway, né? Então você vê que são redes que estão aí em tudo quanto é lugar no mundo, você encontra esse, né? O verdinho, o amarelinho lá do Subway, o vermelhinho, lá a coroa do Burger King, o amarelo, o M amarelo do McDonald's, você encontra para todo lado aí, né? E são empresas que nasceram lá nos Estados Unidos e que chegaram até em países comunistas, até em países socialistas você encontra essas empresas lá, de algum jeito elas dão conta de se inserir ali dentro. Isso é um oligopólio, né? Sabe? Porque você tem as suas nós que moramos aqui no interior, né? Temos aí as lanchonetezinhas aí, os pit dog que vende lá aqueles sanduíches que, enfim, mas quando chega no McDonald's, talvez nem é tão saboroso assim, talvez nem é tão
nutritivo assim, talvez nem satisfaz tanto assim, mas é o McDonald's. Você vai pagar 3 vezes mais o preço, né, e vai sentir o prazer de se alimentar com o McDonald's, né, ou essas outras redes aí. Então, ou seja, é uma empresa que vende o mesmo produto, mas ela tem uma... E nem utiliza a questão da competitividade do preço, mas ela dá conta de uma fatia muito grande do mercado. Então, é muito interessante, eu vejo assim, essas sacadas dessas empresas aí, como que eles se estabelecem na história, né? Mas é aquela coisa, eu fico assim mais assim, se eu for analisando sentimentalmente, eu fico mais assim triste pelos Dick Mac não simplesmente deixar a coisa correr, né? Já que está chegando uma pessoa que entende da situação, então vamos apostar na ideia, né? Mas é essa questão. Mas assim, eu sugiro que vocês assistam o filme, né, direitinho lá. Tem um outro também, mas eu acho que essa é uma minissérie, uma série, que é A Lavanderia, né, que vai falar a questão do dinheiro, né, desses impérios que vão nascendo com base nessa questão. E aí tem a ver, né? Tem a ver com o tema que a gente precisa trabalhar, ou que a gente escolheu trabalhar na aula de hoje, aqui com vocês. Outro dia eu tenho deu problema aqui desse compartilhamento. Vamos ver se vai funcionar agora normalmente. Ah, pelo jeito vai abrir. Então, meninos e meninas. Então, a nossa aula de hoje tem como objetivo geral, que é justamente o objetivo do próprio texto, né? Que seria, olha, identificar as características que tornam um mercado competitivo, né? O mercado por si só, ele já é competitivo, né? Não precisava disso, mas tudo bem. O mercado por si só já é competitivo, porque você não tem condições de oferecer os mesmos produtos que os outros oferecem. Você tem ali uma diferença na sua matéria-prima, sabe? A aquisição de sua matéria-prima pode ser diferente, né? Mais caro, mais barato, ou não tem a devida qualidade. Você tem ali processos que são diferentes, né? Você tem mercados que são diferentes. Então é muito difícil, não é possível você conseguir os mesmos resultados que outro consegue, entendeu? Então uma coisa você produz lá tipo 10 unidades de um produto e a outra fábrica ali já tem condição de produzir 1000 unidades do mesmo produto, entendeu? Então pensando numa granja de frangos, né? Tem gente aí que tem umas 30 galinhas, umas 100 galinhas e está achando muito, e vai em determinados espaços aí que o mínimo para se produzir ali é 18 mil, o galpão com 18 mil unidades, entendeu? Então, ou seja, são empresas que têm uma diferença muito grande, umas das outras, né? Umas entre as outras, e aí, quando vai se analisar aqui essa competitividade do mercado, né? A gente vai ver esses desníveis. Então, a parte dessa aula aqui, desse conteúdo, é identificar essas características. Verificar quais são as características do chamado oligopólio, né? Oligos. Oligos são os grandes, né? São os ricos. E aí eles polarizam, né? O mercado estabelecido pelos grandes do negócio, né? Grandes do negócio. Aí você verifica lá, não sei se vocês conhecem um pouco sobre essa realidade dos pequenos produtores rurais, né? Então aí o sujeito ali, ele precisa de uma ordenha para potencializar o serviço dele ali. Ele com isso ele pode reduzir as despesas com funcionários, etc. Mas aí logo, além da ordenha, ele tem que comprar o resfriador desse leite, né? E aí às vezes é mais interessante para ele ir para uma cooperativa. Monta uma cooperativa, um resfriador de leite ali, em vez de ser só de um, com as despesas só para um, e esse resfriador não comporta, ou melhor, não precisa de um resfriador tão grande para todo o leite dele, que o leite dele não chega a esse tanto, e aí faz uma cooperativa. Com isso, vai criando-se, né? Criando esse polo um pouco maior, né? Mas é uma cooperativa.
E aí chega um grande produtor que produz 10, 20 vezes mais que a cooperativa. Né? Junta ali 10 produtores para fazer uma produção, para dar uma carga de leite ali de um caminhão e ir lá buscar de 2 em 2 dias. Aí tem um grande produtor que o caminhão não tem glaceiro e tem que ir lá de tarde, porque a produtividade dele é muito maior que isso aí. Aí quando esse leite de um só chega na cooperativa, chegando lá 50 litros, 100 litros todo dia, né, lá para o laticínio, não, isso é muito pouco, não compensa nem o contrato, não compensa nem o cadastro, não compensa nem o imposto que se recolhe. Então o seu leite eu vou pagar aí R$2 no litro. Aí chega a cooperativa, não, a cooperativa agora vem muito leite, vem um caminhão aí, então eu vou te pagar R$2,50. Aí chega o grandão, não, eu posso pagar R$4. Então, ou seja, aquilo que se valoriza o grande produtor é às custas do pequeno produtor, entendeu? Isso no sentido assim, onde se vai um produto sendo vendido ali diretamente para aquele laticínio. E da mesma forma você vê outras coisas. Se por acaso chega aí, qualquer um de vocês aí quer fazer uma confecção com 2 máquinas de costura aí tem que ter alvará da prefeitura, tem que ter licença não sei do que, tem que ter cadastro funcionário, tem que ter uma série de coisas que custa caro o seu negócio. Agora, se chega uma Hering em Porá, deixa chegar uma Hering em Porá para estabelecer um complexo de confecção para ver. Eles conseguem terreno público para se instalar, eles conseguem uma série de coisas ali, isenções de alguns tipos de impostos do município, né? Por quê? Porque aí tem aquela contrapartida. Não, vai gerar emprego, outras coisas, benefícios para o município, e nesse sentido acaba que o grande ele já começa com certo alívio, né? Um certo alívio. E o pequeno vai começar com grande peso, a ponto de não dar conta nem de se manter nesse processo aí, certo? Mas quando a gente vai olhar a produtividade do país, quando a gente vai olhar a qualidade da condição do país, a gente olha para o grande. Né? Olha para o grande porque o grande gera impacto. E os pequenos, muitas vezes, eles são bem sofridos nesse processo. Então, explicar como as firmas, as empresas, decidem sair ou entrar no mercado competitivo e no próprio oligopólio. Né? Então, são algumas análises. Aí, por isso que esse conteúdo está aqui dentro da nossa disciplina. Porque são análises econômicas, né? Análises macroeconômicas. Então, Sara, Maurício, a turminha que está todo mundo observando aqui. Veja bem, nós não estamos falando só simplesmente se você vai montar uma banquinha de espetinho na esquina da sua casa ou não, né? Nós estamos pensando aqui em empresas que têm uma determinada produtividade, por exemplo, se elas vão escolher um país para entrar ou não, né? Empresa que vai chegar naquele país ali vai gerar 5 mil empregos, 10 mil empregos, né? Então, nós estamos falando de coisas, ou pensando, né, querendo pensar aqui em coisas grandes. E aí, pegando um pouco que nós já estudamos até aqui, né? Para decidir qual país eles vão olhar o quê? Vão olhar a legislação daquele país. Como que aquele país determina as relações trabalhistas? Qual que é o salário do que se paga para aquela população, daqueles trabalhadores daquele país, né? Qual que é a carga tributária que o país cobra das empresas para fazer suas operações ali, entendeu? Então, são esses pontos todos que as empresas vão analisando e elas vão tomando as suas decisões no que se refere à operação acontecer. Eu estou aqui riscando aqui no meu slide, vocês não falam nada, e agora que eu estou percebendo que eu não estava transmitindo. Mas, enfim. Então, está aqui, olha só. Esses são os nossos objetivos, né? Identificar essas características do mercado competitivo, listar as características que faz com que uma empresa seja uma grande empresa, um oligopólio, e explicar como é que essas empresas tomam suas decisões aí para se estabelecer no mercado competitivo ou simplesmente para abandonar. Eu já contei para vocês algum exemplo aqui, né? Eu não conheço tantos, né? Mas assim, chegou uma empresa ali em Mineiros, a Brenco, né? E aí empresa para o ramo deles era cana, né? Então a usina de cana, usina de álcool, etc. E aí eles já chegaram rapidamente ali. Mineiros é uma cidade que tinha 50 mil habitantes na época, né?
Então, o que tinha de jovem empregado na cidade foi tudo trabalhar na Brenco, né? Então, de cara, já abriu 3 mil vagas ali, depois expandiu essas vagas. Então, você não encontrava ninguém para trabalhar num supermercado, não achava um jovem para ser frentista de posto, sabe? Os meninos estavam todos para Brenco, né? Chegava lá carros, né, para o pessoal usar, os funcionários lá, chegava, era carretada, cheia de 20 Unos, né, aquele Uno Mille, né? Chegava caminhonetada de Hilux, era Mitsubishi, como é que eles usavam lá, para os gerentes usar. Então, 3 anos. Terminou 3 anos, você podia, durante um mês inteiro, os 30 dias do mês, assim, úteis, dias úteis, aquela fila de gente na porta do INSS da cidade, para ir lá ver o que ia pegar de seguro-desemprego, o que ia acontecer lá das direitos trabalhistas. Então, a empresa chegou, se estabeleceu, determinou, impôs, ganhou. Foi justamente o período que eles tiveram de isenção junto à prefeitura, né, dos encargos ali municipais. O terreno era da prefeitura, que foi dado para eles se estabelecerem, né? Quando terminou o prazo, fizeram os cálculos, foi embora daqui e demissão para todo mundo, vai para o INSS, se vira e tchau, né? Então, ou seja, empresas dessa forma acontecem muito, né? Nós tivemos aqui, nessa troca de governo federal e estadual, a saída aqui de Catalão de uma empresa, né? Vocês acompanharam essa notícia lá em 2018? 2019, né? É a Ford? Eu acho que é, né? Nós tínhamos uma montadora da Ford aqui, por muitos anos, aqui em Catalão. E aí, na mudança de governo, aí os acordos não se estabeleceram, né? Então, eles foram embora. Então, uma grande empresa saiu aqui do estado de Goiás. Saiu do Brasil. No Brasil, eu não sei se saiu, mas pelo menos do estado de Goiás, com certeza, ele saiu só do Goiás e foi para o sul, sei lá para onde foi. Mas, enfim, essa situação. Então, gente, olha só, o nosso tema seria concorrência perfeita e oligopólio. São 2 pontos totalmente diferentes aqui, certo? Numa concorrência perfeita, há um equilíbrio. Num oligopólio, há um desequilíbrio, certo? Então, na concorrência perfeita, eu tenho produtos mais ou menos iguais, preços mais ou menos iguais, de modo que você pode fazer as escolhas. Eu vou comprar esse aqui. Não, eu não quero esse, eu vou comprar aquele ali no outro lá. Beleza. Agora, no oligopólio, você quer determinado item? É esse aqui, custa tanto. Mas não tem outra opção? Não, é só essa mesmo. É só essa mesmo, né? Então, aí você tem essas grandes empresas que determinam o preço. Ou você compra, ou você não compra, né? Mas normalmente é necessidade, as pessoas pagam o preço. Eu tô lembrando do ex-aluna minha, ela fez um post, né? Pensa bem, olha o preço do petróleo, né? Então, ou seja, ou você não usa, ou você que não tem carro, não usa o carro, não usa a moto, para não pagar o preço, ou você continua fazendo tudo e gasta muito mais, né? Se for pensar durante uns 3 anos que se passou, nós tivemos quase que uns 80% de acréscimo, né? Não chegou a dobrar o preço, mas os 80% de acréscimo já chegou a acontecer. Aí essa ex-aluna minha colocou um post, né? Falou assim, não importa o preço da gasolina, os meus vintão é sagrado, ou seja, ela só põe R$20. Se esses R$20 vai dar 3 litros, beleza. Se vai dar 4 litros, beleza. Para ela não faz tanta diferença assim, né? Mas aí é essa coisa, porque a gente não tem como opção. Como é que a gente pode fazer? Vou escolher um outro posto que vende mais barato. Se você vê o cartel estabelecido, que é também outra forma, um pouco, que o oligopólio, gente, vamos tentando definir aqui. O oligopólio é, de fato, a grande empresa que toma conta da grande parcela daquele negócio, né? Agora, quando a gente não tem um único dono para todas essas empresas, a gente tem uma coisa que é até ilegal, a formação de cartéis. Vários empresários se unificam, né, para que eles elevem o preço dos seus produtos ali, criando uma imitação do oligopólio, né? Mas aí eles têm um acordo ali entre eles, né? Então, nenhum de nós tem 10 postos aqui em Porá, beleza. Então, nós 10 vamos cobrar R$6 no preço da gasolina. Mas ninguém vai pôr R$5,99, R$5,98, não, é R$6, é R$6. E aí, normalmente, eles mantêm essa questão. Eu lembro, quando eu morava em Goiânia,
era mais ou menos assim, quando tinha uma alta no preço, e assim, você vai em determinado rua em Goiânia, você tem um posto, até 2 postos em cada esquina, né? Aí você vai vendo, aumentou aqui, você já vai passando meio rápido, você já vê o frentista no outro posto já subindo a escada para ir lá trocar os números lá no letreiro, né? Uma coisa assim, coisa de minutos, você tem o preço alterado na cidade inteira, né? Coisa que não deveria ser assim. Por quê? Porque cada compra que eles fizeram foi feita num momento diferente, né? Então tem um custo da mercadoria vendida é diferente entre eles, com certeza, porque tem uma questão de volume que compraram, a questão da data que comprou, a data que pagou, a forma de pagamento. Então, ou seja, deveria muito bem ser preços diferenciados, calculando-se as movimentações do mercado, as diferenças do mercado. Mas, no entanto, eles taxam lá o preço e fazem uma tabela e pronto. Né? E normalmente sempre é para cima, nunca para baixo. Né? Quase sempre nesse sentido aí. Então, veja bem, gente. Nós estamos falando aqui de mercado competitivo, não é? Eu vou falando aqui, né? Eu estou aqui para falar e eu queria que vocês, então, intervissem, perguntassem, mas fiquem aí né, com esse compromisso aí. Se qualquer coisa que estiver meio confusa, vocês me falam, né? Então, veja bem, estrutura de mercado é o modo de organização que as empresas fazem e depende principalmente da quantidade de produtores e das características do produto, entendeu? Ou seja, a questão do mercado competitivo é estabelecido com base numa estrutura. Né? E eu vou estabelecer-me competitivamente naquele ramo de serviço ali, naquela produção, se eu tenho uma boa quantidade aí de produção, né? E a característica do produto. Então, veja bem, gente. Se nós queremos produzir uma determinada coisa e tem tanta gente já produzindo aquela coisa, então a sua competição vai ser muito fraca. Você vai entrar nesse mercado competitivo numa condição muito fraca, porque já tem muitos. Né? E agora a característica do produto é outro item, né, que tem que ser visto, né? Você consegue, então, vamos pensar ali na FAI, eu acho, não sei se vocês conheceram lá já, mas tinha lá dos últimos 2018 para cá, entendeu? Então, ou seja, ficou praticamente 2 anos ali, 18 e 19, aí agora está tudo suspenso, mas enfim. Uma onda aqui em Porá do pessoal vender hambúrguer artesanal. Não sei se vocês acompanharam aí. De modo que um sanduíche simples num pit dog estava custando cerca de R$12. Né? E esses meninos lá na porta da faculdade estavam fazendo uns hambúrguer artesanal lá, que era só pão, o molho, a carne e o queijo. Às vezes não punha nem queijo. E vendia lá a R$6 o hambúrguer artesanal. Entendeu? Então, ou seja, é artesanal, então tem uma determinada qualidade. Assa na brasa, então determina mais uma qualidade, que quem gosta, né, de churrasco prefere a brasa do que a chapa que os pit dogs são feitos ali. Então, exercer essa produtividade ali. Mas aí eu conversando com um desses meninos lá, e a carne? Como é que você faz para ter uma carne e ter lucro ainda? Aí eu vou no mercado lá e pego os retalhos da costela, né? Porque não dá para comprar uma carne que seja uma carne comercial aí, para fazer o hambúrguer e vender nesse preço. Então, eu pegava lá os retalhos da costela para ele fazer um hambúrguer para dar o sabor que ele bem queria ali. Então, ou seja, e se chegar a situação de não ter esse retalho lá, com preço barato, ele não vai nem vender hambúrguer naquele dia, porque ele não vai ter a matéria-prima principal para ele trabalhar, né? Então, e enquanto isso, no preço que o sujeito do pit dog faz o seu produto lá, ele vai continuar vendendo, ele vai continuar tendo o seu produto. O pit dog vai ter sempre o seu produto, não importa o preço da matéria-prima dele, se precisar ele reajusta. E esse que entrou no mercado e só vai se manter no mercado se o preço dele for bem pequeno, ele só vai produzir se a matéria-prima dele for pequena, for o preço pequeno também. Então faz com que ele entre no mercado e ele fique refém da situação do mercado. E a facilidade deles dar um coice nele e tirar ele do mercado é muito grande. Percebe essas questões, gente?
Então, ou seja, eu quero fazer um negócio, beleza, mas quantas pessoas já estão vendendo esse produto que você está querendo aí colocar no mercado? Qual que é a qualidade competitiva que você tem condição de oferecer desse seu produto para competir com os produtos que já estão no mercado? Entendeu? Então, essa é uma análise séria, uma análise complicada aí de ser feita, né? E importante e necessária de ser feita. Meninos, está ficando claro aqui ou está ficando confuso? Beleza, agora eu vou fazer umas perguntas meio que direcionadas. Alguém quer comentar? Professor, o meu computador desligou no meio da explicação, mas só para ver se eu entendi mesmo. É basicamente assim: o McDonald's chega, quem consegue adquirir, vai adquirir, e aquele que tem a dificuldade, não tem a condição, precisa priorizar outra coisa, vai ficar sem adquirir, para ele não faz diferença. Agora, aquele que quer entrar para tentar ter uma renda, ele vai ter que colocar preços bem acessíveis para conseguir ter um lucro, às vezes não com uma matéria-prima tão alta de qualidade, mas é a única forma dele competir nesse mercado onde já tem empresas, marcas tão bem estabelecidas. É basicamente isso? Justamente. Eu tenho uma amiga que tem um supermercado, né? E aí, quando foi abrir o Economia aqui em Porá, né? O mercado da Economia, e eles já lançaram o preço do arroz lá na época, e foi antes daquela alta do arroz, né? Lançaram o preço do arroz a R$12, eu acho, o pacote. E a menina estava pagando 15 o preço de custo lá no mercado dela. Então, eles estavam vendendo arroz lá perto de R$20, e eles chegaram com o mercado vendendo a R$12 o preço do arroz. Um grande mercado e um pequeno mercado, né? A menina, mãe, nós vamos falir. A menina desesperada, quase chorando, porque eles tinham começado com esse negócio, não tinha nem 3 meses. Aí chegou o mercado da economia lá em Porá, e aí eles então ficaram desesperados com essa questão, porque é justamente isso, né? Chega determinadas empresas grandes e elas fecham as portas de muitas pequenas, por conta da não condição da empresa pequena de competir, tanto na qualidade do produto, quanto no preço do produto, né? E aí você vê o tema da aula aqui, né? Essa concorrência imperfeita, né? Porque concorrência perfeita seria se todos tivessem aí a mesma condição de produtos e a mesma quantidade de produtores, certo? Então aqui é uma matemáticazinha simples, tá, gente? Olha, se eu tenho muitos produtores do produto, né? Então a concorrência vai ser... tá. Veja bem, se tem poucos produtores, é bom para o produtor. Se tem muitos produtores, é bom para o consumidor, né? Agora, aí a qualidade do produto, aí o consumidor vai então poder escolher pelo melhor, né? Pelo que vende melhor mesmo aí. E aí a situação, para você entrar num negócio, você tem que entrar já para fechar os outros negócios, né? Então aí o Ray Kroc, né, dentro do contexto do mercado econômico, competitivo, capitalista, né? É assim mesmo que funciona. Se você aproveitou a oportunidade, beleza, parabéns para você. Se você não aproveitou, vai ter outro que vai aproveitar e vai te deixar fora do negócio. Porque lá no filme você vai ver isso, se você assistir o filme. Então, o Dick e o Mac McDonald, ele perdeu o direito de ter uma lanchonete chamada McDonald's, que é o nome dele de família. Eles perderam o direito de ter uma empresa. Aí criaram uma outra empresa chamada Big M, né? O Big M, que foi pouco prazo eles fecharam essa empresa porque o povo só ia no McDonald's, né? Mesmo o McDonald's sendo deles, né? E eles perderam a chance do mercado do McDonald's. Então, veja bem, o mercado competitivo, ela permite que, então, ou seja, nós estamos falando de uma estrutura, certo? Aqui atrás, olha, estrutura de mercado. Então, nós temos uma estrutura de mercado que permite que a empresa identifique qual a forma de atuação por meio do mecanismo de preços. E eu estou acompanhando esse supermercado aqui em Porá, né? Então, e já falei desse exemplo para vocês aqui, até fica repetitivo. Nós temos aqui em Porá o Baratão, o Borjão, enquanto grandes supermercados na cidade, né? E a gente não via tantas
Aí o Barão, né? O Barão que é mais recente, mas aí também é entre os grandes. Aí chega o Economia. O Economia chegou com publicidade, rede social, né? Aquela coisa toda ali. Agora você verifica nas redes sociais dos outros todos caminhando nessa direção para garantir aí o seu cliente. Lembra da propaganda da Ricardo Eletro? Quem lembra? Ricardo Eletro apareceu aqui no Brasil tem uns 15, 20 anos. E quem lembra da propaganda deles? Alguém se lembra? Essas coisas me vêm aqui na hora, eu poderia até ter preparado e pegado aqui, mas não vou pesquisar agora não, porque senão vai demorar muito, né? Mas o Ricardo endoidou. Preço é tudo. Preço é tudo. Rebatendo toda a concorrência. E você podia fazer isso, entendeu? Se você encontrasse um determinado preço numa máquina de lavar em tal loja que tivesse mais barato do que a do Ricardo Eletro, leva o panfleto lá e o Ricardo Eletro vai te vender do preço que está lá, né? Dessa forma, rapidinho começou a fazer isso no Extra em Goiânia. Isso eu estou falando do empresas que a gente conhece por aqui, né? O Carrefour fazia isso, o Walmart fazia isso também, né? Batendo qualquer concorrência. Você chega lá, fazia sua compra e me levava vários panfletos. Não, esse produto aqui vai me cobrar tanto, esse produto você vai me cobrar tanto, conforme está aqui no boleto. Sim, Maria Eduarda. O senhor citou o exemplo do Mercadão, que ele já chegou com as redes sociais muito ativas, divulgação, tanto que eles lá, se você tem um contato salvo, eles vão mandar as ofertas diretamente no seu WhatsApp, né? E o cliente, ele recebeu a oferta, ele não precisar pesquisar, já é uma grande iniciativa. E aí o senhor falou que os outros grandes mercados também começaram a fazer. Só que mesmo assim, eles não estavam conseguindo ter uma vantagem. Aí agora pode observar que o Borja Supermercado mesmo chegou a desenvolver um aplicativo, né? Igual esses de delivery, que aí você vai, faz o seu pedido, sua compra pelo aplicativo e tal. Para quê? Para buscar, tentar ter uma vantagem, estar na frente dessa empresa que chegou já colocando as outras para trás. Justamente. E aí tem toda aquela questão de horário de funcionamento, né? Então, uma coisa assim, depois que o Economia chegou em Porá, deu aquela ideia de cidade grande. Porque eu vim de Goiânia para morar em Porá a partir de 2010, né? E durante 2001 até 2010 eu morei em Goiânia, então, ou seja, dava 11 horas da noite, precisava de alguma coisa, pode ir lá no Pão de Açúcar e tá aberto, né? Pode ir lá no Walmart, tá aberto. Até meia-noite estão abertos. Pão de Açúcar ficava, na época, 24 horas aberto. Você podia ir lá 2, 3 da manhã, 4 da manhã, que estava aberto o supermercado. Agora em Porá não tinha isso. Agora o Economia está lá, 10 horas da noite, no domingo, feriado, você tem lá a condição de você fazer as compras que você bem precisar e que tem lá, né? E aí aquela competição de preço, né? Os itens lá não são baratos, são caros, mas tem as promoções, né? Aí essas promoções chamam e na hora de fazer a compra já está ali mesmo, acaba comprando os itens caros junto com os itens da oferta, né? Que aparecem ali. Então, esse tudo é uma questão o quê? Criando um oligopólio, né? Se eles conseguem expandir mais nesse sentido. E o que eles estão usando basicamente? As ofertas, mecanismo de preço. Lá no Barão, eles estão com uma coisa lá de sorteios, né? Eu estou verificando um pouquinho aí, tá de sorteio. Não sei se isso está chamando tanta atenção deles, mas atenção para eles, né? Mas, por exemplo, eu vi várias segundas-feiras, eu acho que está até hoje essa promoção válida. Quem paga com dinheiro tem 10% de desconto, coisa que supermercado nenhum faz, né? Não dá desconto de jeito nenhum. Faz a oferta e tal, mas nunca dá desconto. E lá eles estão com esse mecanismo aí para as compras feitas a dinheiro. Então, ou seja, a gente está falando dessas coisas domésticas aqui para perceber como que essa estrutura é formada, né? Essa estrutura de mercado. E os outros grandes, antes desse mercado da economia chegar lá, eles não se preocupavam com isso, não tinha que se preocupar com isso, né? Agora chegou, então, essa nova fatia, esse novo perfil, né, de consumidor que está conectado nas redes sociais. Então, faz com que as pessoas, então, se redesenhem nesse processo. E da mesma forma, o que acontece? Você vai ver aquele do mercadinho velho lá perto da sua casa que vai continuar do mesmo jeitinho. E ele já tem 20 anos, já tem 30 anos, 40 anos e tá lá, né? Tá lá.
É claro que ele não se enquadra, não entra na competição, mas ele está lá com o seu negócio, né? E o negócio dá certo, né? Só não é um negócio competitivo, é um negócio de subsistência, um trabalho que se estabelece ali. Comentando com os meninos lá da contabilidade, é tipo o Zezinho da Costela, um bar que não tem atrativo quase que nenhum, né? Eu acho que esse pessoal que é de fora aí talvez nem conheça, né? Mas lá não tem atrativo, velhos, trem, só vende um tipo de coisa. E ele fez celebração esses dias aí, antes da pandemia, de 42 anos de boteco. 42 anos abrindo todos os dias, tem funcionário, tudo funcionando lá direitinho. E você tem outros, né? Ali no Posto Imperial, quantos bares já abriram ali e já fecharam, né? E sempre chique, né? Tudo dentro dos padrões aí, modernos, etc, né? Lá onde é o Sociedade de Sabor, quantos bares já não foram ali naquele espaço, né? E outros na cidade que abrem e fecham, né? Abrem e fecham aí. E outros daqueles de ponta de rua estão lá abertos até hoje. Bom, a gente vai vendo, fazendo olhando esses itens para uma análise econômica, né? Da parte da configuração do mercado. Então, veja bem, gente. Então, olha só. Há empresas que definem o preço dos produtos. Então, há empresas que dão conta de colocar um produto no mercado. Então, tipo, eu produzi esse copo e na produção desse copo, esse copo ele vai custar tanto. Mas tem empresas que quase que é a maioria delas, elas são obrigadas a se submeter aos preços que o mercado já determinou. Entendeu? Então, ou seja, vamos voltar no exemplo lá dos meninos que fazem sanduíche artesanal lá, o hambúrguer artesanal. Então, se ele quiser fazer um blend da hora, vamos assim dizer, né? Colocar lá a proporção exata com carne suína, com carne bovina, cortes nobres, para ficar um hambúrguer daquele que você sente aquele sabor de qualidade, ele vai ter que cobrar um preço X. Só que o preço já foi dado. Agora, você quer entrar nesse mercado? Se vire, coloca o preço mais baixo e não aumente o preço, porque o pessoal não vai comprar de você, vai comprar de outro que eles já conhecem, né, já que você está começando, e veja o que dá para você fazer, ainda tirar a lucratividade desse seu negócio, né? Aí, com base nisso, faz com que muitas empresas comecem, elas não podem colocar o preço no produto delas, não podem colocar o preço no serviço delas, porque o preço já foi dado para o mercado. E as outras empresas grandes, ou pelo menos as que já estão conhecidas no mercado, elas dão conta já de manter aquela situação ali, né? Então, eu tenho um rapaz que está casado com uma prima, e aí ele é Uber, ele agora está trabalhando com Uber desses de interior aí, e aí eu fiz uma, já que é parente, né, eu falei, por que todo Uber que eu conheço só anda com o carro na reserva, na gasolina na reserva? Ou seja, todo Uber que eu já entrei até hoje, tá lá a luzinha do combustível já acesa, né, e aí ele para no posto, coloca lá R$5, coloca R$10 no máximo ali, né, então ele falou, muitos me responderam o seguinte, é porque eles têm medo de ser assaltado, o pessoal roubar o carro deles, né? E aí o ladrão vai andar só um pouquinho e já vai ter que parar e não vai andar longe. Mas ele me disse, né? Falou, olha, a gente trabalha em cima daquilo ali. Então, ou seja, tudo que eu ganho, eu tenho que tirar as despesas e ver o que é a minha lucratividade. Então, eu não posso esbanjar, encher no tanque do carro, a menos que eu precise do tanque do carro cheio para fazer uma viagem. Enquanto eu não vou deixar o dinheiro parado. Eu vou abastecer o tanto que eu preciso para fazer o serviço. Eu não vou deixar lá o tanque cheio para consumir ele durante um mês, alguma coisa assim. E assim a gente verifica que tem um certo sentido nessa explicação que ele deu ali, né? Uma vez que ele não vai, para ele concorrer com os taxistas da cidade, os taxistas já os credenciados na lei, ele tem que colocar um preço mais baixo. E para ele manter esse preço mais baixo, ele tem que arrumar um jeito aí das despesas dele serem mais baixas também. Aí ele vai trabalhar em cima de troca do óleo do motor, do pneu que ele coloca e do combustível que ele coloca, da quantidade de combustível que ele coloca, né? Bom, esses pontos aqui, gente, estão todos os pontos colocados lá no texto, né? E vocês vejam que nós estamos colocando em cada slide um item diferente aqui. Estamos conseguindo fazer essa sequência? Como é que você está aí, Maurício? Parece que hoje você está meio-meio. Você não está tão bem como eu já vi, mas também não está tão mal como eu já vi. Mas aí, como é que tá as coisas aí?
Eu penso que eu estou entendendo. Você está entendendo? Então, aí vamos assim, sem a gente ficar tentando correr com nada aqui, olha, nós estamos falando aqui dessa estrutura que é criada, estrutura de mercado, né? Essa estrutura é montada pelo quê? Quais itens? Quantidade de produtores produzindo aquele mesmo produto. Outro item, as características próprias do produto que está sendo produzido. Então, um ponto para ser analisado. O outro ponto é a questão dos mecanismos baseados em preços que as empresas utilizam para atrair o mercado consumidor dela, os consumidores dela. O outro item é: algumas empresas têm condições de estabelecer o preço dos seus produtos e outras não têm condição de estabelecer o preço dos seus produtos porque o preço do produto já foi dado pelo mercado e ela tem que, na verdade, estabelecer a produção dela para que esteja condizente dentro do preço do mercado, ou ela trabalhe sem lucro, né? Ou ela trabalhe vendo o produto ali e não tem o devido lucro ali. Que aí é um problema que vai fazer com que a empresa feche, né? Não tem jeito mesmo. Agora tem mais coisas. Veja bem, para os produtores, quanto mais alto o preço, maior é a quantidade de produtos que eles se interessam em dispor no mercado, certo? Porque se o preço está bom, eu vou produzir muito mais porque eu quero aumentar a minha receita, né? E se a pessoa tem dinheiro, tem condições, né, de potencializar a sua produtividade, então ele tem garantias de ter retorno aí conforme as vendas que vão acontecendo, né? Agora, e para os consumidores de modo geral? Para os consumidores, quanto mais elevado é o preço, menos as pessoas desejam adquirir aqueles itens ali. Por quê? Porque não está dentro da minha realidade. Quando nós estávamos falando ali, né, Maria Eduarda, então, tá o preço que é legal, eu vou comprar. Mas o preço está exorbitante, não tem como eu comprar. Não vou comprar, não vou querer esse produto. Vou passar sem, vou passar falta dele, né? Então aí são esses dois pontos, né? O produtor quer preços altos e ele quer produzir mais porque ele acha que produzindo mais ele vai vender mais e vende mesmo, certo? E acontece de fato essa venda, mesmo que é a longo prazo, mas ela vai acontecer. E já os consumidores, eles tendem a gastar menos, né? A tendência é querer gastar menos quando os preços estão muito mais altos. Então, enfim, nós estamos agregando aqui mais uma informação para entender esse mercado competitivo, que é aqui o preço do produto ou do serviço a ser vendido, que muito interessa aos produtores a produzirem mais e pouco interessa aos consumidores porque acabam tendo obrigação ou de consumir menos. E aí, nessa relação entre preço alto, produção alta, preço alto, consumo baixo, né? Nós temos aí uma situação do poder de barganha. Posso trocar essa palavra por poder de troca, que há uma relação estabelecida entre o produtor e o consumidor. E essa relação que eles fazem determinam o nível de preço, certo? E para que, de fato, quem é que vai mandar? É o produtor que vai deixar o preço elevado ou é o consumidor que vai forçar a baixar o preço? Quem é que vai ganhar nessa disputa? Aí temos uma resposta aqui, gente. Vai depender da estrutura de mercado a qual esse produto pertence, né? Determinados produtos, eu vou fazer uma greve e os preços vão baixar e nós compramos depois que baixar o preço. Determinados produtos, você pode fazer a greve que você quiser, que esse preço vai continuar naquela altura. Enquanto você não conseguir aquele valor, você não vai ter aquele bem ou aquele serviço. Tem algum exemplo que vocês acham sobre isso aí? De produtos que estão caros e vão continuar caros. Mesmo se você não comprar ou se você fizer aí campanha para não comprar, eles vão continuar caros. E determinados produtos, se você fizer o protesto e organizar bem aí umas manifestações populares, pode ser que esse produto caia o preço.
que o mercado não consiga mantê-lo daquela altura. Tem exemplo, meninos? O iPhone, por exemplo, né? Você pode protestar tanto que for e tal, não tem nem a menor expectativa. Agora, em relação do arroz, eu já tive expectativa que teria como a população, o consumidor, forçar abaixo do preço, mas hoje em dia também acho que você comprando ou não, continua. Você está dentro do campo aí de um agronegócio, né? E dentro de um campo aí que pode acontecer exportações, né? Não é uma coisa, não é um produto fechadinho no mercadinho lá do seu bairro e que se você não comprar vai vencer os produtos lá, né? E ele vai ficar no prejuízo. É claro que tem isso, né? Claro que isso acontece também. Mas nesse mercado aí, ó, nacional e internacional, é muito além dessas questões e você pode fazer campanha contra iPhone, você pode fazer o que você bem entender, que você não vai achar, né, adesão. Eu estava fazendo uma pesquisa, deixa eu lembrar qual era o produto. Era sobre, eu acho que era Coca-Cola. Se vocês quiserem fazer essa experiência, eu não sei como é que tá hoje, né? Eu fui pesquisar. Não, na verdade não era Coca-Cola, não, era sobre o Free Fire, né? O jogo do Free Fire. Eu queria encontrar no YouTube vídeos e depoimentos de pessoas que são contra o Free Fire, sabe? Porque eu estava trabalhando com crianças e era para ensiná-los a fazer pesquisa mesmo, né? Pesquisa, investigação de fato e analisar ali quantas pessoas valorizam Free Fire e quantas pessoas desvalorizam ou criticam. Você acredita que eu não achei nenhum post no YouTube, de cabo a rabo, nenhum, na busca, tá? Na busca, que alguém falasse mal do Free Fire? Teve uma só postagem dessa, eu comentei com os professores da escola, né, pra gente analisar até o que a gente tem aí nessa rede comercial, inclusive, que é, né? Essa coisa, uma postagem que dizia que o Free Fire foi invadido, mas foi resolvido em 15 minutos, né? Então, ou seja, a única notícia negativa era o Free Fire sendo vítima, nunca sendo vilão. Porque eu queria procurar notícias de que o Free Fire estava fazendo com que os jovens ficassem mais violentos, né? E despertasse a ideia de querer matar, essas coisas todas aí. E não achei. Por que eu não achei? Eu tenho certeza que o Free Fire paga para o Google eliminar todo tipo de propaganda negativa que possa aparecer. Mas entrando em blogs privados de pessoas, eu achei vídeos que inclusive estão no YouTube. Só que o YouTube não me deixa encontrar esses vídeos. Vocês estão entendendo a situação? Então, ou seja, é uma empresa terrivelmente grande, no sentido assim de escandalosa mesmo de grande, e ela dá conta de cercar aí as propagandas negativas para que o produto continue sendo vendido. Aí depois que um professor falou assim, e a Coca-Cola? Do mesmo jeito. Com base na categoria da pesquisa do Free Fire, nós não achamos no YouTube nenhuma post falando que Coca-Cola é ruim. Coca-Cola é problema. Mesmo todo mundo sabendo que ela não tem nada de bom. Que benefício a Coca-Cola traz para a nossa saúde? Me fala um benefício que a Coca-Cola traz para a nossa saúde. Que não traga junto uns 10 malefícios. Né? E por que o mundo todo gosta tanto de Coca-Cola? Né? Por que se vende tanta Coca-Cola no mundo? Então, é uma empresa que... Então, eu vou fazer agora. Vou fazer química para fazer um novo produto para concorrer com a Coca-Cola. Então, eu vou falar, gente, ó, eu vou fazer o produto, tá? Vocês vão experimentar o produto? Eu tenho certeza que vocês vão rir de mim. Que dia que alguém vai dar conta de concorrer com a Coca-Cola fazendo um produto que seja melhor que a Coca-Cola? Ou que venda... Talvez melhor pode ser, todos sejam melhores, né? Até água suja pode ser melhor. Mas que vai vender mais, não tem, né? Não vai ter esse produto. Não vai ter esse químico que vai dar conta disso aí. E se aparecer a Coca-Cola dá conta de comprar ele. Ou de eliminá-lo do mercado antes dele começar a produzir. Né? O que é isso? Oligopólio, né? Uma grande demanda que é estabelecida aí, entendeu? Então, ou seja, nós temos uma estrutura de mercado e nessa estrutura de mercado existe o produto. O produto está dentro dessa estrutura de mercado. Se for um produto que é possível da gente, então, consumidor, né,
forçar baixar o preço, beleza. Mas, conforme a estrutura desse mercado, o produtor vai manter o preço do preço que está. Então, pensa carro, outras coisas assim. Eu até estava lembrando que a minha mãe ela foi fazer uma compra de um carro pela primeira vez há uns anos aí, né? Uns 15 anos, sei lá. E aí era o carro que estava para ser comprado, era um carro, um Gol. Não sei se vocês conhecem a história do Gol 16 válvulas. Foi o primeiro carro que teve 16 válvulas. Então, pelo fato de ser esse primeiro, ele teve problema demais. Deu muito defeito naquela época lá. E o povo falava mal desse carro 16 válvulas. Aí, na hora o dinheiro que tinha, era o dinheiro que dava para comprar um desses, né? E aí, numa loja lá, fizemos um comentário, né? O vendedor fez o comentário, mas o problema é que é 16 válvulas, né? O vendedor falou, olha, nunca dei de graça nenhum desses carros aqui. Todos foram vendidos. Né? Então, ou seja, ele estava impondo ideologicamente a estrutura de mercado. Não importa se é um carro que tem uma qualidade ou um histórico ruim. É um produto para ser vendido e vai ser vendido. Você pode reclamar o que for, que se você quiser comprar, você tem que juntar esse tanto de dinheiro e me pagar. Né? Então, isso estamos estabelecendo uma estrutura de mercado. Certo? Vamos lá. Vamos caminhar mais 2 slides para a gente mudar o nosso assunto aqui dentro. Então, veja bem. Numa concorrência perfeita, que eu estou tentando falar para vocês desde o início, olha só. Ocorre quando os produtos são mais ou menos homogêneos, certo? E de modo que, por acaso, eu tenho aqui, por exemplo, esses dois itens, né? 2 itens aqui, desodorantes. Se você conhece esse item aqui, né? E você conhece esse item aqui, e os dois têm mais ou menos o mesmo conforto, tem mais ou menos a mesma durabilidade, tem mais ou menos a mesma característica, eles são, então, homogêneos. Então, não faria muita diferença ou eu comprar esse, ou eu comprar esse. Não faria muita diferença. Aqui eu tenho uma concorrência perfeita, que aí a minha decisão vai ser simples. Não, eu vou pegar esse hoje, amanhã eu pego esse, não faz tanta diferença na venda. Agora, se a diferença entre o preço deles é muito grande, se a qualidade entre eles é muito grande, de modo que, não, eu só vou querer se for esse aqui, porque esse aqui eu já conheço, ele não presta, né? Então, aí eu tenho uma concorrência imperfeita. A empresa que produz esse aqui, ela não tem que gastar nem com propaganda. A empresa que produz isso aqui, ela pode gastar com a propaganda que for, vender pela metade do preço, e ainda compra um, leva mais 3, e mesmo assim as pessoas não vão comprar esse, vão comprar o outro, entendeu? Então, essa que é a questão da diferença. Essa está claro aqui? Olha só. Concorrência perfeita ocorre quando os produtos são mais ou menos homogêneos, características muito parecidas. E quando é que ocorre uma concorrência imperfeita? Quando os produtos são heterogêneos, quando você verifica uma certa diferença entre os produtos. Homogêneos, você vê uma certa semelhança, certo? Então, vamos pensar aqui. Beber, não sei se vocês bebem refrigerante, mas beber um Guaraná Antártica e beber um Big Boy Guaraná, você sente mais ou menos mesma sensação, mesmo sabor, a mesma satisfação? Ou beber uma Coca-Cola e beber um Rinco Cola, é mais ou menos a mesma coisa? Então, ou seja, são produtos heterogêneos que têm a diferença extremamente gritante entre eles. E essa concorrência, ela é totalmente imperfeita, né? Porque o cara que vende Coca-Cola vai vender muito mais Coca-Cola, mesmo rico, estando o preço da metade do preço da Coca-Cola, né? E ele vai vender mais Coca-Cola do que rico, né? Então, essa diferencinha básica aqui desses 2 itens, né? A diferença entre concorrência perfeita e concorrência imperfeita dentro da estrutura de mercado competitivo. E para finalizar essa parte, olha só. Deixa eu já fazer aqui, ó. Queria desafiar uma pessoa aí para fazer um comentário desse slide. Aceita o desafio, o Guilherme Henrique? Você aceita o desafio?
A gente lê aqui o slide e aí você tenta fazer um comentário que é uma retomada daqui que nós estamos falando aqui agora, né? Aceita, Guilherme? Acho que não dá certo o áudio lá. Deixa eu perguntar aqui para o José Victor. Aceita o desafio? José Victor, se está entre nós, manifeste-se, por favor. Oi? Você aceita o desafio de comentar o slide aqui assim que eu terminar de ler? Vai, vamos lá. Vamos lá. Olha só. A concorrência ocorre quando há disputa entre várias empresas atuantes no mesmo segmento de mercado. Essas empresas têm o intuito de atrair fatias maiores de clientes e, portanto, querem obter lucros mais elevados. Explica aqui para a gente, então, o que é esse mercado competitivo, qual que é esse objetivo dessas empresas, o que elas querem, né? E como elas podem fazer para atingir esse objetivo. Você pode responder todas as perguntas ou apenas uma delas, ou algumas, ou falar outra coisa além das perguntas. Aí, pelo que foi apresentado, professor, acredito que o diferencial que pode se estabelecer entre as empresas é a questão de valores, recursos, e pode ser estabelecido entre uma e outras, né? Para procurar mais forma de venda, de lucratividade. É isso. Certo. Muito bem. Quem poderia fazer um outro? Ô Zé Victor, escolhe um outro colega seu aí. Vamos fazer uma provocação aí entre eles. Quem que você gostaria que complementasse o que você disse? Carlos. Carlos Eduardo. E aí, Carlos? Aceita a provocação? Sim. Então, o mercado competitivo, que ele falou aí, eu acho que está mais para a qualidade do produto e pelo seu preço, dependendo do seu composto no mercado. Justamente. Mais alguém voluntariamente gostaria de comentar o que nós estamos vendo aqui? Então, é uma soma, né? Vocês viram nesses slides todos que é uma soma de uma série de elementos que vão compor um item chamado estrutura de mercado. E conforme está estruturado esse mercado, nós temos situações de concorrência perfeita ou nós temos situações de concorrência imperfeita. Então, olha o negócio em Porá. Quantas pamonharias a gente tem aqui em Porá? Quem dá conta de contar? Então, adianta um sujeito querer vender pamonha a R$15 porque o milho dele é um milho importado, não sei o que tem? Não, porque vai encontrar as outras todas vendendo aquele determinado preço. O máximo que o sujeito da pamonha pode fazer é tentar colocar algum elemento ali que torna a pamonha dele um pouquinho mais diferente dos outros, que seja maior, que seja alguma coisa assim. Outro dia eu fui comprar um milho ralado lá e tava vendo a pessoa montar a pamonha, né? Então ela coloca várias palhas ali para o trem ficar bonito e grande, mas a quantidade de massa dentro de cada palha é a mesma. Ela tem um copinho e elas usam aquele mesmo copinho e se ela fizer 1000 pamonhas no dia, vai ser 1000 pamonhas daquela mesma quantidade de massa dentro ali. Então o que eu percebi ali? Criou um padrão necessário para ele manter a lucratividade. A palha é uma coisa que não custa para ele, mas a massa do milho custa, né? Se ele comprar um milho granado, vai ter muita massa. Comprar um milho menos granado, vai ter pouca massa. Então ele tem que estabelecer ali um padrão de quantidade de pamonha servida, né? Mesmo que a estética seja outra, para ela ter a lucratividade dela, né? E assim a gente vai vendo, né? Cada empresa vai se especializando e vai se estabelecendo conforme os itens que são necessários para ter esse diferencial que o Carlos falou aí, ou em preço ou em qualidade, né? Mas aí vai depender também desse item que eu acabei de falar. E a quantidade de produtores do mesmo produto ou mesmo serviço também vai determinar demais da conta essa situação. Aí você vê pessoas que estão aí, vai para cidades pequenas, né? Então, eu tenho
uns 3 amigos meus aqui de Porá que foi fazer empresa lá em Arenópolis, né? Foi lá vender remédio lá para Sara e para esse pessoal para lá. Por quê? Então, porque aqui em Porá, por mais que eles conhecem do negócio, por mais que eles já estão experientes, eram empregados de farmácias naturalmente, né? Agora, então, vai fazer a deles. Não pode ser em Porá. Tem que ser no local, porque em Porá eles já estão entrando com uma desvantagem muito grande, porque os patrões deles são muito mais famosos nesse ramo. E talvez chegue numa cidade menor, ali uma novidade, faz uma propaganda, atrai os clientes ali pelo preço, oferece uma linha de crédito ali, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí, pronto, aí vai se estabelecendo e crescendo, né? E talvez até atrapalhando a vida dos comerciantes do mesmo ramo lá da cidade, que já está lá um pouco mais acostumado, né? Sim, Maria Eduarda, para a gente encaminhar. Professor, quando o senhor citou a questão da pamonha aí, a gente ainda é inocente muitas vezes de falar assim, nossa, me dá essa maior aí, por favor, como se fosse a diferença. E eu tenho observado, igual de vez em quando você compra uma barra de chocolate. Eles não mudaram o tamanho das embalagens, mas você olha lá nas gramas, diminuiu. E aí o que eles fazem? Eles fazem o quadradinho maior, só que menos mais dele. fino, né? Pra enganar a gente, tipo assim, acaba deixando passar despercebido, acha que tá ok, aí não mexe no valor, o valor continua o mesmo, mas tá diminuindo a quantidade. O produto. Então, isso tá demais. A bolacha Mabel, ela caiu para 700 gramas, era 800. O próprio sabão em pó, né, que toda a vida foi 1 quilo, agora é 800 gramas, 1,6 kg, né? A gente vai verificando esse povo, pensando que, como você falou aí, pensa que a gente é besta, mas na verdade... E acaba que somos, né? Porque a gente está comprando o item ali e eles fazem uma propaganda dizendo, não, é 600 gramas, mas rende 1.200, né? Então faz umas coisas nesse sentido aí para a gente entrar nessas, né? Então, senhoras e senhores, agora nós mudaríamos o assunto, né? Assim, dentro do próprio texto, para especificar aquele segundo item dos objetivos iniciais, né? Então, o primeiro o objetivo foi aqui, olha, identificar o que é um mercado competitivo. Nós vimos, então, a questão da estrutura de mercado, né? Vimos a questão da quantidade de produtores e a questão dos itens da competição, que é preço e qualidade do seu produto. Agora nós vamos verificar aqui o segundo item, que é o que é um oligopólio, certo? Então, oligopólio. Eu gostaria de franquear aí a leitura. Vocês poderiam ler para mim? Quem gostaria de fazer a leitura desse slide aqui? Como é que tá o seu áudio aí hoje, o Gabriel Borges? Tá ok, professor. Você pode ler esse slide para a gente, por favor? Posso sim. Oligopólio. Oligopólio ocorre quando uma empresa possui um maior poder de barganha na formação do seu preço. Beleza? Então, ou seja, agora nós vamos fazer só retomadas. Sara, você pode comentar esse slide para a gente? O que você conseguiu entender dele? Parece que congelou. Ah, não. Ligou o áudio, né? Sim. Eu acho que pesou lá. Bom, se funcionar, aí você fala, Sara. Eu acho que a questão do áudio aí deve estar pesando na internet, ou a imagem, alguma coisa assim. Mas tudo bem, olha só. O oligopólio, né? Eu já falei para vocês, oligos significa o que mesmo do grego? Quem lembra? Tô vendo que tem várias participações aqui no chat. Desculpa, eu não tô dando conta de ver. A Isabela tá falando aqui que o áudio não tá aparecendo, né? A Isadora percebeu. Não, mas esse aqui é do outro dia, né? De hoje ninguém falou nada ainda não. Beleza. Então, olha só, gente. Oligos, quem lembra?
Significa? Vender? Acho que é vender, não, né? Não especificamente não. É uma classe. É uma classe de, no caso aqui específico, de empresas, né? Você sabe, quando você vai fazer o curso de administração de empresas, você tem lá administração em pequenas e médias empresas, administração em grandes empresas ou administração de empresas, né? Tem essas diferenças. Os oligos são os grandes, os bigs, aqueles que dão conta de pegar uma maior parte da fatia do mercado consumidor à disposição ali, né? Então, oligopólio, um produto fornecido por grandes empresários. Então, veja bem, um empresário possui o maior poder de barganha, sabe? Maior poder de troca ali do seu produto. Ele consegue colocar o preço alto como qualquer outro, mas ele consegue, se ele quiser fazer aí um investimento, ele pode investir em propaganda mais que o outro, ele pode fazer promoções mais que o outro. Na hora que ele vai fazer uma compra, enquanto um sujeito aí no mercadinho compra uma caixa de leite para colocar à disposição e vai demorar um mês para vender essa caixa de leite, ele compra uma carreta cheia de caixas de leite, né? E aí ele pode colocar o preço que ele bem entende, entendeu? Eu estou falando de leite porque é um item que eu tenho que comprar em casa todo dia, né? Então, vou no mercadinho lá da ponta de rua perto da minha casa, tá R$ 4,75 um litro de leite longa-vida. E aí, no mercado da economia, tá essa semana de R$ 3,00, né? Agora pensa, olha a diferença, e o mesmo leite. Olha que diferença no preço aí. É muita coisa essa diferença. Mas enquanto um está comprando lá 2, 3 caixas e passa um mês para vender, o outro compra um caminhão cheio e vende uma semana. Né? Então, esses pontos que fazem a grande diferença entre o oligo e o mini, né? E o mini, e o pequeno, certo? E o oligopólio, esse empresário, ele tem um maior poder de barganha, né? Ele pode mexer na formação do seu preço com uma certa tranquilidade, com uma certa facilidade. Mais que o outro, né? Mais que o outro. Percebe? Mais característica do oligopólio. Oligopólio é exemplo máximo da concorrência. Que concorrência? A imperfeita. Lembra do tipo de prova que a gente faz aqui? Então, a gente pode muito bem colocar um peguinho aqui, olha. Oligopólio é um exemplo da concorrência perfeita, mas, na verdade, é totalmente o contrário. É da concorrência imperfeita. Por quê? Porque o cliente é conquistado, né? Dificilmente, depois que me conquistou, depois que eu vou no determinado... Vamos pensar em supermercado, que é um item que quase todos nós compramos quase sempre, né? Então, ali já está organizado dentro do supermercado, você sabe os itens que você quer comprar, sabe onde está, sabe que você vai pegar lá, por exemplo, vou comprar maçã, não preciso ficar escolhendo a maçã, eu posso pegar lá, porque eu sei que esse mercado ele coloca os produtos da qualidade um pouco padronizada, entendeu? Então, se acontece a situação, já conquistou o cliente, é muito difícil esse cliente sair para outro lugar, um concorrente, entendeu? Bom, isso se conquistou, né? Porque tem cliente que só faz a pesquisa mesmo, né? Eu sou um desses de fazer a pesquisa. Vou em todos e depois eu volto comprando onde eu achei o preço mais atrativo, né? Nesse sentido aí. Mas tem gente e muita gente que é tradicional, né? Vai naquela mesma batida sempre ali. Professor, olha mais, sim. Normalmente eu coloco em conta o gasto do combustível. Se tiver na promoção e for muito longe da minha casa, eu prefiro um mais próximo. Professor, seu áudio está desligado. Obrigado, desculpa. Então, ou seja, tem que considerar, além do combustível, até você ter que se arrumar, né? Você pode sair com a chinelinha de dedo e ir na porta lá da sua casa, lá no botequinho lá na frente, e fazer a compra. Agora você vai em outro lugar, né? Aí você tem que se produzir, essa coisa toda. Mas, enfim. Mas eu só estou dizendo isso aqui porque eu fui administrador, só exemplo, né? Eu fui administrador financeiro de uma instituição durante muitos anos. E, por exemplo, sabão em pó
comprava-se 40 quilos por mês, né? Amaciante, água sanitária, comprava-se 40 litros por mês, 2 galões de 20 litros todo mês. Então, eu fazia uma diferença de preço tão grande, que eu ia só uma vez no mês, é claro, né? Então, eu saía de casa, andava 14 quilômetros, e primeiro eu fazia a pesquisa de preço no mercado dentro do bairro, depois saía, pegava a avenida lá, ia no Carrefour Norte, e depois chegava lá no Macro, no Atacadista. Em cada um desses lugares, ia parando e colocando o preço da minha lista. Aí chegava no Macro, já tinha o preço dos outros lugares todos, comprava no Macro tudo que precisava ali, que estava no preço bom, depois voltava, pegava no Carrefour, depois ainda voltava, pegava no mercado do bairro. Então, isso gastava uma tarde inteira, né? Fazendo essas compras aí. E fazia uma diferença, gente, de quase 20%, até 30% do que se eu comprasse num lugar só. Por conta dessas variações de preços e ofertas e tudo mais nesse sentido aí. Então, essas diferenças, né? E também tem a questão, outra questão, viu, Aísa? Porque o que é o mais viável? Eu ir lá e fazer uma compra para o mês inteiro? Ou seria eu ir comprando uma vez por semana ou uma vez por dia, né? Então, tudo isso precisa ser calculado, né? Precisa ser calculado de alguma forma. O pessoal dos grandes mercados aí, eles fazem promoção de cada item todo dia. Por quê? Para eles é muito mais interessante que você vá lá todos os dias. E cada vez que você vai lá, não, hoje a oferta é maçã, aí você chega lá dentro, mas acabou o azeite. Aí você já comprou azeite. Fora da oferta, paga o preço normal lá. Né? Aí vai lá no outro dia, porque a oferta é do leite. Aí compra o leite, mas eu tinha que levar aqui um arroz também que está acabando. E assim vai fazendo esse processo, né? Que o pessoal do mercado quer movimento lá no mercado. E cada movimento que você vai lá é um cliente em potencial para fazer seus gastos. Né? E aí ele se estabelece no mercado dessa forma. Bom, não sei, é interessante assim colocar esses pontos, né? Nesse oligopólio, né? Apenas um pequeno número de empresas, então poucas empresas, detêm a maior parte dos clientes daquele determinado segmento. A gente pode fazer essa aula inteira aqui pensando só nesses supermercados, nos grandes e nos pequenos, né? Mas vamos pensar agora aí nos carros, né? Vamos pensar aí nas construtoras de casa, né? Os estilos de casa que determinado construtor faz, né? E na questão e vários outros bens, né? Que a gente pode então pensar aí na hora de fazer os nossos contratos. Beleza? Vamos lá aqui. O outro ponto, o número de vendedores é inferior no oligopólio, né? O que permite um maior poder de barganha em relação à formação de preços frente a um mercado de muitos compradores, entendeu? Essas organizações aqui de grandes empresas que vendem aquele produto e que se a pessoa quiser comprar, só vai comprar naquele local, né? Então pode acontecer muita situação de filas e filas e o cliente espera, porque se ele sair dali, ele vai comprar aquele produto aonde? Ele vai viajar para comprar esse produto? Entendeu? Então aí garante que além de ter ali, não ter aquele atendimento, vamos assim dizer, tão VIP assim, os donos dos oligopólios conseguem, pelo fato deles serem os únicos vendedores daquele item aí, assim, ou pouquíssimos vendedores daquele item, conseguem então garantir os compradores e conseguem então formar os preços com mais vantagem para eles, os donos do oligopólio. Isso é simples, né, gente? Ou é complicado? Dá para entender? Beleza. Olha só. Quando as empresas resolvem concorrer via preços, a margem de lucro pode ficar muito comprometida, né? E aqui é a falência de muitas empresas que tentam fazer essas concorrências com as grandes empresas, né? Porque daí não conseguem, né? Uma vez que tem o custo da mercadoria vendida, tem o custo de produção, tem os custos operacionais, tem os custos fixos de aluguel, energia, telefone e tudo mais, ela vende o produto. E aí ela tem que competir com o preço, baixa o preço do produto. Aí beleza, o valor que entra paga as despesas e talvez não sobra nada para autossustento da empresa
ou para manutenção da empresa, certo? Então agora, gente, vamos olhar umas coisas um pouco mais técnicas aqui, entendeu? Então essas grandes empresas, como que elas podem estabelecer uma concorrência por preço, né? Olha os itens aqui que elas podem fazer, ou que elas não precisam fazer, entendeu? Elas, por exemplo, já que você pensa em um determinado produto aí, que só tem um lugar lá em Porá, aqui eu não estou em Porá hoje, né? Fica um pouco claro, mas enfim. Quem é de Porá aí, pensa um produto. Ô, Aísa, você é de Porá há mais tempo? Mariduardo, você é de Porá mesmo? Sim. Então, eu sei. Mas pensa um produto aí que só tem um lugar em Porá que a gente poderia encontrar. Ou pouquíssimos locais, né? Porque tem muita coisa que é comum, qualquer lugar você acha, né? Até pouco tempo, eu que só estava tendo uma floricultura, né? Hoje em dia acho que tem 2 e tem aquele orquidário, né? Que é a Iupel. Mas um tempo atrás, se você queria encomendar flor, alguma planta, era só uma. Não, era Verde Vida, eu acho que ficou a única. E aí, mas o preço só tinha aquela. Senão você teria que buscar de fora, o que ficaria muito mais alto o valor. Então, outro dia eu fui fazer um armário lá em casa de madeira e precisava de compensado. Só tem uma única loja em Porá que vende o compensado para fazer o armário de madeira, que é o Shopping do Marceneiro, né? Então, ou seja, são empresas que aí eles deitam e enrolam. E aí o que acontece? Já que o pessoal sabe que só lá tem, e você quer aquele produto você encontra lá, ele não precisa gastar com propaganda e marketing, né? Já se estabelece ali, pronto, não tem que fazer mais propaganda. Se você pensou num tal item, você vai naquele lugar lá. Pronto, né? E outra coisa, já que ele é um grande vendedor daquele segmento de produto, ele pode fazer várias promoções, né? Promoções bem altas aí, promoções bem atrativas, a ponto de chamar o povo, né? Para a compra do preço ali. Bom, tá vendo aqui, meninos? Olha só. Concorrência por preço. Pensa numa prova, tá? Concorrência por preço, os itens são gastos com propaganda e marketing, e os itens, outro item é quantidade de promoções elevadas para ser vendido aí. É claro que quando vai fazer aqui a propaganda, vai ser com base nesses preços, né? E chama a atenção do povo com base nisso. Para concorrer com o preço, eu tenho que ser conhecido no mercado, certo? As pessoas têm que te conhecer, e se as pessoas ainda não te conhecem, o que você faz? Você paga alguém para falar de você e falar muito bem de você por aí, certo? Agora, veja bem, concorrência por cooperação. Como é que ocorre a concorrência por cooperação? As empresas fazem um acordo, né? Cria ali um preço ideal, de modo que todas as organizações ganhem com os seus negócios. Isso aqui em outra... é um acordo, tá? Né? Mas pode ser muito bem entendido como um cartel. E aqui no Brasil isso é proibido, né? Mas todo mundo sabe que isso pode muito bem acontecer. Mas só acontece com os grandes, porque os pequenos não têm força para fazer um acordo desse. Ele vende muito pouco ali, e aí quando chega alguém faz uma oferta, ele não dá conta de não entregar ali o produto naquele preço ofertado. E os grandes não. Eles põem, não, o preço é esse, pronto, e vira as costas e vai embora, né? No sindicato, eu sou do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e nós estamos fazendo uns convênios com as empresas, porque todo o membro do sindicato que é filiado tem a carteirinha, a gente vai, então, produzir uns folhetos, um livrinho, que tem a publicidade das empresas de Porá e região aqui, e vai, então, distribuir cerca de 5.000 desses panfletos com o custo do sindicato. E aí, o que nós vamos pedir da empresa? Que a empresa dá um desconto maior do que o desconto que ela daria para os outros clientes dela, né? Então, a determinada empresa, ele dá 15% de desconto à vista. Então, para o sindicalizado lá, ele vai dar 20%, alguma coisa nesse sentido aí. Vocês precisam ver quantas empresas que simplesmente não quiseram, né? Não, aqui é só assim mesmo,
Não posso aumentar o desconto nem em 1%, né? Inclusive, os donos desses mercadões que nós falamos aqui na aula hoje, nenhum deles não quis dar 1% de desconto. Não é nem a gente falando para eles, olha, você vai estar, o seu empresa vai estar com o nome aí, ó, em 5 mil panfletos esparramados aí na regional e tal, né? Você não vai pagar nada por isso, você só vai, para quem é sindicalizado, apresentar a carteirinha, você dá aí 5% de desconto que seja. Ele falou, não, se fosse nem 2% eu não daria de desconto. Então, tá bom, né? É assim que funciona, porque ele entende que a questão do marketing, ou aquele marketing que ele está oferecendo, para ele não é tão interessante assim. E aí, por que ele foi tão duro nisso? Porque ele sabe muito bem que se eu saísse dali e fosse no outro mercado grande, o outro mercado grande também recusaria, né? E o outro mercado grande também não aceitaria dar esse desconto. Que a gente não tem dúvida desses acordos que podem acontecer e que acontecem. Tá claro aqui, meninos? Ou alguma dúvida? Algum comentário, alguma explicação? Veja bem, concorrência por cooperação também, quando, veja bem, para que uma organização tenha a oportunidade de cobrar alguma diferença no preço, é preciso que essa empresa ela faça uma diferenciação também no seu produto, né? Então, vamos sair da loja de pamonha e vamos para a loja de açaí, né? Então, ou seja, tantas lojas de açaí em Porá, além das lojas, quantas pessoas privadas estão vendendo seu açaí no delivery e o copo de açaí R$10. Então, por que eu vou vender meu copo a R$11? Ah, não. O açaí do Caio, ele coloca o triplo de Nutella. Ele coloca lá o quádruplo de não sei o quê. Aí sim, se eu tiver uma diferenciação no meu significativa, né, que vai compensar a pessoa, no lugar de pagar R$10 no sujeito ali, pagar 12 na mesma quantidade de açaí para mim, tem que ter uma diferenciação significativa. Isso aí é por cooperação. E aí, no sentido, o que acontece? As outras empresas não vão ficar chateadas. Por quê? Porque o acréscimo na qualidade do meu produto vai ser um acréscimo no preço. E a pessoa que estiver olhando só por preço vai continuar comprando dele. E aquele novo produto ali não vai ser uma competição para ele. Agora, se o preço for o mesmo, né, mantém a concorrência perfeita. Certo? Conforme o exemplo que a gente está dando aí. Que bom. Agora, vamos para a última parte dos elementos aqui para ser estudado, que seriam as barreiras. E aí eu acho que por hoje nós vamos encerrar esse artigo, né? Fazia tempo que a gente não fechava um artigo na mesma aula, mas existem o quê? As barreiras para as empresas entrarem. Tem empresa que quer entrar no negócio, mas não dá conta de entrar, porque existem essas barreiras. Que barreiras são essas? Questões, por exemplo, de patente, né? Eu criei aí um blend de uma cebola reduzida no vinho, e outras pessoas, mesmo aprendendo a fazer essa cebola, eu patenteei essa cebola, então ninguém pode vender, só eu posso vender aquela cebola, por exemplo. Né? Agora, se você quiser vender, você tem que comprar de mim para você vender. Ou você tem que pagar para mim a licença para que você possa vender. Isso pode se tornar uma barreira competitiva da entrada de empresas no mercado. Isso está claro, meninos? Só para a gente saber, a gente pode continuar aqui. Dá um joinha para mim aí, quem tiver aí com a câmera desligada, alguma coisa assim, para a gente ver as manifestações de vocês, para a gente seguir. Valeu, João, Gabriel. Então. Eu não entendi direito. Então, determinados produtos ou serviços para serem colocados no mercado, que são colocados no mercado, tem alguns que são criações específicas de algumas pessoas. E essas pessoas vão lá e registram a patente. Então, você mesmo sabendo fazer aquele produto, você não pode vender aquele produto sem a minha licença. E eu vou te cobrar para dar essa licença, entendeu? E aí você quer entrar no negócio e você acaba não tendo condição de entrar nesse negócio por conta do custo da patente. Né? É claro que é uma coisa meio rara aqui, né? Mas a gente vai vendo, provavelmente, em Porá. Lembra do ovo de Páscoa na colher, quando saiu? Aí todo mundo fazia ovo de Páscoa na colher. Bolo no pote? Todo mundo fazia bolo no pote. Depois teve uma onda de cachorro quente no pote. E o pessoal vai... Aí começou o sanduíche artesanal, há 3 anos atrás,
entendeu? Então vai entrando essas ondas, né? Essas ondas. Então não tem patente nesse caso. Qualquer um pode começar a fazer no fundo do seu quintal, vender, etc. Mas nós estamos falando de alguns produtos bem específicos, né? No quais tem patente, que a pessoa tem o direito, a licença é dela para poder vender aquilo ali, e alguma empresa quer fazer aquele mesmo comércio, não vai ter condições. Linkada com a questão da patente, ou muito parecido, existem alguns acordos de licenciamento, né, que são permissões dadas aí, que tem relação com o poder público também, né, porque se estabelecem aí esses acordos de só determinado número de empresas pode trabalhar nesse ramo, nesse segmento aqui, nesse espaço, e aí pode ser uma barreira, uma empresa nova quer entrar na competição, não pode, porque já existe um acordo aqui de licenciamento, só pode essa quantidade de empresa funcionar, e você não pode entrar agora, né? Ou alguma situação que também é ligado com as questões jurídicas, entendeu? Acesso exclusivo aos recursos naturais, entendeu? Então, ou seja, você quer vender um tipo de madeira, aí aquele acesso naquela floresta para extrair essa madeira está limitado, você não pode. Você já tem alguma empresa que já pode fazer isso. Pensa as que vendem água mineral, né? Água mineral aí que tem a fonte fulana de tal e esse acesso ali já está concedido para aquele grupo. Se você quer, por exemplo, produzir energia elétrica aqui em Goiás, você pode? Não pode, porque a Enel já tem um contrato estabelecido com o Estado de Goiás, só ela pode, então, produzir energia elétrica, entendeu? Esses exemplos, assim, para a gente pensar esses pontos um pouco mais amplos. As empresas vão estar fiscalizando, né? Desculpa, o governo vai fiscalizar essas empresas, vai saber lá, Maurício, a sua empresa aí tem alvará, tem aí vou mandar o bombeiro aqui e olhar se as medidas de segurança são todas estabelecidas, se tem um tanto de extintor que precisa, se tem um sistema aí de combate ao incêndio de acordo, né? Então, fiscalizações, e as empresas nem todas estão preparadas para passar nesses testes, né? Outra coisa que eu acho que acontece demais nas empresas, deficiência de conhecimento técnico. O sujeito quer lá, é ótimo para fazer determinado produto, mas ele não sabe nada de lei, não sabe nada de administração, não sabe nada de sistema financeiro. Então é um artista, mas não tem capacidade para ser empresário, não tem condições para ser empresário, né? Que são esses conhecimentos técnicos específicos do segmento. E isso aqui se torna uma barreira também, que muitas pessoas que não sabem o conhecimento técnico, quando vai fazer o seu negócio, gasta demais. Gasta coisas desnecessárias e talvez, mesmo gastando demais coisas necessárias, não adquire aquilo que de fato é necessário para ela se estabelecer. E aí se torna difícil ela atuar. Pois não, Maria Eduarda? Eu já tô faladeira, professor, mas eu não vou enrolar, não. É porque eu estava vendo no jornal Anhanguera, acho que essa semana passada, nos arredores de Goiânia, não lembro se era Aparecida, Senador Canedo, fábricas de pastel que foram fechadas pela vigilância sanitária. Aí, no caso, entra as fiscalizações governamentais e também a deficiência do conhecimento técnico, porque eles não estavam sabendo armazenar corretamente as massas, os recheios, de forma que eles encontraram lá, tipo assim, alguns recheios com moscas congeladas junto. E eles estavam tendo uma grande demanda, produzindo muito, mas eles não tinham capacidade o suficiente de estar dentro da fiscalização. E aí mostrava assim, não foi uma, foram várias, que provavelmente estava tendo grande sucesso, grande venda ali em pontos muito movimentados. E aí, por não estar atendendo isso aí, não consegue entrar no mercado. Pois é. E aí elas acabaram criando uma nova barreira, porque depois que, mesmo eles regularizando tudo isso aí, o povo não vai comprar deles, né? Porque aí já tem o histórico de incompetência, essas coisas todas nesse sentido. Muito bem. E aí, olha só, mais barreiras aqui. Questão, por exemplo, eu preciso de dinheiro para operar na minha empresa. E às vezes eu não tenho esse dinheiro aqui, eu tenho que ir lá pegar no banco emprestado. E aí chega no banco, tem algumas restrições, né, aos grandes financiamentos, né, porque o banco precisa de garantia, outras coisas assim, e a empresa então não vai funcionar. É uma empresa que talvez aí precise comprar lá um sujeito, um torneiro mecânico, né? Aí para ele trabalhar para ele próprio, ele tem que comprar um torno. E você sabe quanto custa um torno?
É quase o preço de comprar uma caminhonete nova. Entendeu? Então, ou seja, para um sujeito simples, que é um peão numa oficina, ele pode trabalhar para ele mesmo, mas ele tem que ter um investimento aí do valor de uma casa que ele nem tem, né? Que ele paga aluguel. E aí ele quer, então, melhorar a situação e às vezes ele não vai ter essa condição aí de acesso aos financiamentos, né? Ou outra barreira também que muitas empresas precisam, né? Olha só, de elevados montantes de recursos para produzir um determinado segmento. Então, por mais que a família inteira juntando todas as moedinhas, não vai dar conta de comprar os itens necessários, né? E as grandes empresas que atuam em larga escala, né, já num determinado setor, elas então continuam atuando. Os pequenos que querem entrar, eles não vão conseguir se manter, talvez nem entrar, e é uma barreira estabelecida, certo? E aí, veja bem, aqui nós não vamos entrar nesse ponto não, mas aqui eu selecionei uma lei, né? E vocês façam essa leitura, nós não vamos retomar essa aula, tá? Ou teríamos... Ah, tá. Mas faltam 5 minutos ainda. Eu acho que nós podemos terminar isso aqui. Veja bem. Tem a questão lá da patente e do registro da marca. Tá vendo aqui, ô Maurício? Então, essa lei, ó, 9.279 de 96. Então, fala sobre aquilo que pode ser registrável como marca. Então, você já viu na Coca-Cola... Bom, deixa eu achar aqui... Então, umas marcas que são marcas... Você sabe a definição de marca registrada, gente? Como é que eu posso olhar para uma marca e saber ali a marca registrada? Quem sabe? Se eu não me engano, tipo assim, a Coca-Cola no símbolo, aí vem no cantinho, assim, esse Rzinho, assim. Tá vendo? Isso aqui é o marca registrada, tá? Vamos ver aqui, Coca-Cola. Mas eu acho que nem todas... eles devem ter mudado alguma coisa. Que tem algumas marcas registradas que não aparece isso mais, né? Aqui, ó. Esse aqui é o símbolo clássico da Coca-Cola, que é o marca registrada. E a Coca-Cola é uma das marcas mais antigas que a gente tem. Tá vendo aqui? A Maria acabou de falar. O Rzinho aqui que diz da marca registrada. Mas aqui, o que faz essa aqui ser a marca registrada, gente? É toda essa caligrafia, olha. É começar aqui, todas essas curvas, essa cor é patenteada, entendeu? Todos esses elementos aqui são elementos que estão feitos lá no cartório, eles levam a imagem, cola no livro aquela imagem. Se alguém aparecer com o nome de um refrigerante vermelho com esse vermelho aí, a Coca-Cola tem chance, conforme o registro, ela tem chance de falar, não, esse vermelho aí você não pode usar, esse vermelho é da Coca-Cola, né? Ou esse C dessa forma aí você não pode usar, porque esse C é da Coca-Cola, entendeu? Então são esses pontos assim que fazem parte desse processo de registro de uma marca, né? Então o que pode ser? Eu vou fazer a minha marca, Caio Maluf, né? Minha marca Caio Maluf, e eu posso então, conforme tanto na questão do impacto do nome, né? Eu vou fazer uma pessoa jurídica, professora em Iporá Caio Maluf. Então, sendo marca minha registrada, ninguém pode usar esse nome comercialmente falando, é claro, né? Comercialmente falando. E aí posso fazer um slogan aí, um desenho dessa questão. Então, veja bem, o que pode se tornar uma marca? Aquilo que é visualmente distinto, tá vendo? Algo que você bate o olho, você consegue perceber a diferença, entendeu? E posso registrar se por acaso não estiver já proibido. Por exemplo, eu faço aqui Caio Maluf. Vai que o Paulo Maluf, o meu parente distante lá de São Paulo, né? Vai que ele então reclame. Não, ninguém pode usar Maluf assim comercialmente como eu uso para fins políticos. Então pode ser que eu seja proibido de usar o Maluf aqui comercialmente para fazer propaganda. É claro que professor não faz propaganda, né? Simplesmente só trabalha mesmo e pronto. Mas agora está uma onda aí. Eu sou de carteira assinada na FAI, né? Mas os últimos professores que entraram são contratados, são pessoas jurídicas, entendeu? Eles fazem um contrato, venceu o contrato, acabou. Terminou o semestre. Aí vai ver se a FAI vai contratá-los de novo no outro contrato. Então, foi tirado o vínculo empregatício. E como é contratado, e se ele ficar doente? Ele é uma empresa, a empresa não fica doente, então
não tem atestado médico, não tem seguro para tratamento de saúde. Então, são as alterações no campo do trabalho que a gente vai verificando aí. E aí, olha só, marca de produtos ou serviços, aquela usada para distinguir produtos ou serviços de outro idêntico. Entendeu? Tem vários professores, mas nenhum é o Caio Maluf. Aí eu vou registrar a marca Caio Maluf, né? Então, para separar essa questão aí. Certo? Enfim, nós vamos parar por agora aqui. Veja bem, aqui só tem as barreiras de saída. Como tem uma barreira de entrada, tudo que nós temos aqui como barreira de entrada tem barreira de saída. Como, por exemplo, vender os itens ali é difícil, né? Às vezes não consegue vender tudo para poder sair. Tem que pagar preços aí de rescisões de contrato, indenização de funcionários, indenização de fornecedores, pois fez um contrato aí para tanto tempo e aí vai quebrar esse contrato e tem que pagar multa, né? Então tem muita empresa que fica funcionando, fica aberta porque não dá conta de pagar os encargos sociais dos funcionários. Aí vai pagando o salário de qualquer jeito ali e tal, mas não dá conta de fazer a rescisão, porque tem as multas e tudo mais com base nessa questão aí. Entendeu? E também tem algumas empresas que não podem sair, porque se elas saírem, vai ter um problema social. Vai acabar com a concorrência ali, e é um produto essencial, alguma coisa assim. Entendeu? Então, ou seja, uma empresa como a Enel não pode simplesmente, não, eu não vou mais trabalhar aqui no Goiás, não. Tá, você pode até sair, mas tem que ter todo um processo de um substituto, etc., porque nós não podemos ficar sem energia, entendeu? Então tá dentro dos contratos aí da Enel, da empresa, com o governo, que estabelece essas medidas aí, que é uma barreira para ela sair simplesmente do mercado, do negócio. Tá bom, meninos, vamos parar por aqui, porque o tempo já foi. Eu vou ter que dar uma aula logo em seguida aqui. Então, nós já vamos encerrar. Tudo bem, gente? Professor, sim. Sobre a atividade avaliativa, tá lá na página. Pode fazer. Lá em trabalhos no Teams, né? Então, é com base nesse conteúdo que nós acabamos de ver aqui nesse texto hoje. E aí a gente encerrou, né? Só se vocês me fizerem perguntas, a gente pode retomar depois. Tudo bem? Então, boa noite a todos. Até semana que vem, se Deus quiser.